A paz do Senhor seja com todos. Boa tarde. Eu queria deixar uma palavra para vocês no dia de hoje que se encontra em Números, capítulo 22, a partir do versículo 7, que diz assim: Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo porventura, poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: Não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Então essa palavra aqui é uma palavra de exortação a um servo de Deus, a um profeta, que nos conta a história do povo que estava no Egito. Eles estavam indo em caminho à terra prometida, eles passam por vários povoados e eles pedem licença para passar pelos caminhos das terras dos povos que eles passam. E nessa parte aqui eles chegam na terra de Moabe, e aonde que o rei lá, o que mandava lá era o Balaque, E Balaque, vendo aquela multidão chegando nas suas terras, fica com medo, porque ele viu o que eles fizeram com as terras dos amorreus, Eles mataram todo o povo dos amorreus e dominaram a terra dos amorreus. E passando pelas terras dos amorreus, eles chegam na terra de Moabe. Quando chega na terra de Moabe, Balaque vê o povo chegando na sua terra, fica com medo, Pensando que o povo irá matar todos ali da terra de Moabe, matar Balaque para tomar a sua terra. Então ele começa a ficar preocupado, porque ele vê que muita gente não vai conseguir lutar contra aquele pessoal. Então ele pega e pensa que ele vai conseguir ganhar a guerra contra esse povo, guerrear contra esse povo, se ele chamasse o profeta Balaão, pedir para Balaão amaldiçoar esse povo. Daí Balaão amaldiçoando esse povo, ele talvez conseguiria ganhar a guerra contra esse povo aí, para que o povo não dominasse a terra dele. Então ele manda chamar Balaão para amaldiçoar esse povo. Só que ele sabe que Balaão era um profeta que mudava algumas profecias, mudava algumas palavras em troca de dinheiro. Era um profeta que olhava muito pelas coisas mundanas. Ele se vendia por certas coisas. Então ele já prepara um pessoal para ir falar com Balaão, levando bastante dinheiro. E aqui diz, Então foram seus anciãos dos Moabitas, com o preço dos encantamentos nas mãos. Então eles não levaram em bolsa, em mochila, em sacola, nada. Eles já levaram na mão, para que quando eles chegarem junto a Balaão, eles já mostrassem o que eles tinham, o dinheiro, o ouro, não sei o que é que eles tinham, era o preço do encantamento. Era alguma coisa valiosa, para que quando eles fossem falar com Balaão, Balaão batesse o olho no preço do encantamento e já ficasse admirado, porque Balaão tinha esse desejo de entregar as profecias em troca de dinheiro, Então eles vão até Balaão e falam, o que aconteceu, que tem um povo muito grande na terra dos Moabitas, e Balaque pediu para que ele fosse até Balaque, a cidade de Balaque no Moabita, para amaldiçoar esse povo. Só que ele pega e pede para o pessoal ficar ali, dormir naquela noite, que ele ia orar a Deus para ver o que Deus falava para ele. E aí ele ora a Deus, e Deus fala que não é para ele ir, porque
aquele povo ali não era para ser amaldiçoado, e sim abençoado, porque era um povo escolhido, o povo israelita, o povo de Israel. E aí Balaão vem e fala para o pessoal, né, ó, vai lá falar para Balaque que Deus não quer que eu vá. Nesse ponto eu já abro um parênteses. Balaão, eu aprendi que ele queria ir, porque o preço do encantamento que eles levaram em suas mãos para Balaão chamou a atenção de Balaão. Só que Deus disse para ele não ir. Então ele disse assim: voltem para lá que eu não posso ir. Então aprendo com isso daí, que quando eu digo eu não posso ir, eu estou dizendo que eu quero, mas eu não posso. Ele estava dizendo assim: eu até quero ir, mas eu não posso porque Deus não deixa. E aí o povo volta. E quando o povo volta, eles falam para Balaque que Balaão deu essa resposta. Balaque então vê, pô, então já que ele disse que não pode vir, que quis dizer assim, eu até quero ir, mas eu não posso, ele balançou. Então vou mandar outros anciãos com mais dinheiro e ainda vou com mais oferta, né? E vou dizer ainda que se ele vir e amaldiçoar esse povo, eu preparo uma cadeira no meu reinado para que ele tenha poder junto a mim no meu reinado. Tudo que ele disser, nós vamos aprovar. Ele vai sentar junto comigo no reinado aqui nessa terra. E aí voltam, os anciãos voltam a falar com Balaão e falam: ó, Balaão, Balaque mandou nós voltar aqui, ele aumentou o preço para você ir até lá e disse que se você for lá e fizer o que ele disser, tudo que ele vai preparar uma cadeira para você junto a ele no reinado, e tudo que se disser lá, ele vai estar junto com você. Então ele aumentou a proposta para Balaão ir. E aí Balaão pega e diz, né, então durmam aí que eu vou conversar com Deus de novo para ver o que ele tem a dizer mais. Mas outro parênteses que eu abro agora para nós tentar explicar o que aconteceu. Deus já tinha falado para Balaão que não era para ele ir, que aquele povo não era para ser amaldiçoado, e sim abençoado. E não tinha por que Balaão ir perguntar para Deus de novo se ele podia ir ou não de novo. Deus já tinha respondido ele. Mas como Balaão cresceu o olho pelas coisas que ofereceram para ele, pela cadeira do reinado, pelo dinheiro do encantamento, por tudo, o coração dele acelerou. Ele queria ir, mas ele não queria ir que se Deus não falasse não. Ele queria ir com Deus falando sim. Então ele foi lá e falou com Deus de novo. Daí Deus pega e fala: então vai. Só que você vai fazer tudo que eu te mandar. Você não vai fazer nada do teu jeito, vai ser do meu jeito. E aí a história é longa. Se a gente for falar aqui, o vídeo vai ficar muito completo. Mas o que eu senti no coração de falar para vocês que estão me assistindo? Muitas das vezes nós queremos fazer coisas da nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. Então o não de Deus também é bom para a gente. Deus está nos preservando quando Ele está falando não. Mas a gente até quer ir, mas Deus diz não. Então quando o inimigo, quando Balaque vir querer te comprar com coisas mundanas, não diga eu não posso, diga eu não quero. Se você diz eu não posso, você está dizendo que você quer, mas você não pode ir. Eu até quero ir, mas eu não posso. Mas agora quando vierem te comprar com coisas mundanas, oferecer coisas para te chamar a atenção, diga que você não quer, porque você está firmado na palavra de Deus. Por isso que temos que estar sempre com Deus em nosso coração. Quando Deus diz não, é não, não vai, não faz. Ah, mas Deus não tem nada a ver, é uma coisinha mínima, acho que Deus não vai desagradar, não vai se entristecer por eu fazer um negocinho aqui, um negocinho ali. Aí é que você se engana. Deus está dizendo para você não, então não insista. Se Deus disse não, é não, não precisa ficar insistindo. Senão você vai ter que passar por provações, assim como Balaão passou. Balaão fez a jumenta falar com ele, para ele poder ver o anjo, porque ele estava cego. Ele não estava vendo o que Deus queria fazer com ele. Ele estava indo com o pessoal, e Deus disse: já que você insiste, então vai, mas você vai fazer do meu jeito, não do teu jeito. Só que Balaão estava mais focado no dinheiro, nas coisas que Balaque ofereceu mundano, do que fazer a obra de Deus. E muitas das vezes certas pessoas são assim, estão cegas espiritualmente, olham mais pelas coisas mundanas, pelo dinheiro, por o que te oferece. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus não vai mudar os seus princípios para satisfazer a vontade da sua carne. Deus não vai mudar os seus princípios para te satisfazer. Se você quer fazer o errado, se você quer pecar, faça, você tem o teu livre-arbítrio. Mas Deus é o mesmo, Ele não vai mudar nada.
você vai ter as suas consequências. Então, se Deus falou não para você, é não, não insista. Não queira mudar a resposta de Deus para satisfazer as suas vontades, porque Deus não vai mudar. Deus não é homem para que minta. Ele disse na sua palavra que ele não é homem para que minta. Então, a resposta de Deus vai ser sempre a mesma. Nós temos que estar firme na palavra de Deus, estudando, sempre lendo, para nós estar com nossos ouvidos atentos à voz de Deus, para que nada venha nos enganar. Quando o mundo vir querer te iludir com certas coisas, diga que você não quer. Eu não quero, porque eu já tenho o que eu preciso. Adore somente a Deus, que as demais coisas Ele te acrescentará. Você não precisa de mais nada. Você tendo Deus em teu coração, o resto Ele proverá. Não precisa você ficar cego com as coisas do mundo que lhe oferecem. Senão você vai ter que passar pelos caminhos estreitos, assim como Balaão teve que passar no caminho que ele foi até Balaque. Então, meu irmão e minha irmã, sempre esteja atento à voz de Deus. Se Deus falou não para você, obedeça. Não fique insistindo para que Deus tente você querer tentar mudar a resposta de Deus para a tua vida. Ele não vai mudar. Como eu te falei, Deus não muda os seus princípios para satisfazer o desejo da carne humana. É nós que temos que mudar para seguir os princípios de Deus. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. É uma história comprida. Se eu fosse falar sobre tudo essa história aqui, apenas do capítulo 22, ia ficar um vídeo muito longo. Então tentei resumir o máximo, explicando que o não de Deus também é bom para nossas vidas. Se Deus disse não, amém. Não fique insistindo, porque é o melhor para a tua vida. Nem sempre vai ser sim, mas sim, o não também é bom para nós. Então estejam com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus e não deixem ser iludidos pelas coisas mundanas, pelas coisas bem materiais, porque temos que ter Deus em nossos corações e o demais Deus colocará em nossa vida. Fiquem com Deus.